Unidade 2. A pluralidade na expressão humana. Aula 5.2. Conteúdos: cubismo, surrealismo, op art, pop art. Habilidades: identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Utilizar posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. O que seria vanguardas? Vanguardas quer dizer primeiro, início, né? Antes não existia, a partir de agora começam essas tendências chamadas de vanguarda. Lembra quando eu falei que nós estávamos falando de milhares e milhares de anos para chegar num outro período da arte? Agora elas estão quase que paralelas, vários estilos de arte sendo criadas e surgindo paralelas, principalmente nessa questão das vanguardas, que nós chamamos de ismo, expressionismo, cubismo, né? Então, vai surgir essas vanguardas que vêm de primeiro. Na nossa primeira aula com a professora Gabriela, nós falamos sobre o quê? Falamos sobre o expressionismo, não é verdade? Essa tendência de arte que vem falar do sentimento, do eu, do intrínseco, do íntimo da pessoa, trazendo aquela angústia que era vivida por uma sociedade. E ele vai apresentar essa realidade de forma dramática, né? Trazendo o íntimo dolorido daquele artista. Vamos ver uma obra impressionista? Essa obra que nós vamos ver agora é uma obra do Van Gogh, né? Noite Estrelada, que tem aí um pé de cipreste e essas pinturas como se fossem volutas, lembram das volutas lá do Barroco? Vem trazendo essas cores também como pastas grossas, não é verdade? E falamos sobre o quê? Sobre o fauvismo. Esse fauvismo que vai trazer essas cores como se elas se misturassem, cores puras, que vai trazendo, olha aí, a parede, como se fosse um papel de parede, que vai sendo a mesa. Ao mesmo tempo, algo que não existiria, vamos dizer, na realidade. E tem aquela janela, algo muito, vamos dizer, uma pintura quase que infantil, tá? Mas essas cores puras vão estar presentes. E essa vanguarda vem trazendo a questão de quê? A questão da deformação da figura humana. Foi o primeiro movimento que deformou a figura humana, como vocês viram lá naquela imagem do grito, a deformação da figura humana. Aí falamos também sobre o dadaísmo, né? Esse dadá é como se fosse uma criança, cavalo de pau, dadá. Então vem rompendo também com tudo que a arte vinha lá da Grécia, de Roma, as pinturas acadêmicas, o renascimento, aquela forma acadêmica, perspectiva, eles vão romper com toda essa forma acadêmica de expressar. E aí nós trouxemos um desafio do dia para vocês, para iniciar esse nosso questionamento da nossa aula de hoje, desse segundo momento. E aí nós temos a imagem de um violão e tem um questionamento para vocês. Como você representaria, desenho, a imagem com todos os lados em um único plano? Você acha que isso é possível? Você desenhar um violão, mostrando o violão por dentro, por fora, por cima, em um único plano? Será que é possível? Ok? Então vamos dar início. Nós vamos falar justamente sobre esse período da arte que foi denominado de cubismo. Ora, se nós estamos falando de cubismo, nós já estamos falando de formas geométricas, cubo, cilindro, esfera, não é verdade? E esses artistas, o que eles trazem nas características deles é que, principalmente com Cézanne, que foi o precursor que percebeu que todas as formas seriam da natureza transformadas em cubos, cilindros, esferas e paralelepípedos, em formas geométricas. Percebermos, nosso braço é como se fosse um cilindro, o nosso corpo um retângulo. Então, as formas geométricas, as formas sólidas, né, vão estar apresentando nessa obra. E os cubistas, eles vão fazer justamente isso, transformar o seu meio nessas formas cilíndricas. Lembram lá no Renascimento, quando eu falei para vocês, que os renascentistas perceberam que a partir de um círculo, você consegue fazer todas as formas geométricas, o retângulo, o cubo, a esfera,
a partir de um círculo, um triângulo. Pois é, os cubistas tiveram essa sacada, ok? Então, vamos ver mais uma obra aqui que eu trouxe para vocês. Essa maravilha, o ícone, vamos dizer assim, do cubismo, que é Guernica. Guernica, de Pablo Picasso, é justamente... O que é Guernica? É uma cidade espanhola que foi bombardeada. E nessa maravilhosa obra, que eu tive o prazer de estar presente no Museu da Rainha Sofia, onde ela está, há todo um preparo até chegar nessa obra. Né? Então, Guernica, de Pablo Picasso, ele traz esse desespero, o bombardeamento que aconteceu em Guernica. Tá? Então, quando ele entregou essa obra, os militares perguntaram para ele: foi você que fez essa obra, Pablo? E ele responde para os militares, os coronéis que estavam no poder naquele momento, ele disse: não, eu apenas retratei o que vocês fizeram com a humanidade. Então, essa aqui é um ícone, né, desse período chamado de cubismo. Então, vamos ver um conceito do cubismo? Vamos lá? Então, historicamente, o cubismo originou-se na obra de Cézanne, pois, para ele, a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fosse cone, esferas e cilindros, como eu comentei com vocês. Continuando essa questão do conteúdo do cubismo, vamos lá? Entretanto, os cubistas foram mais longe do que Cézanne. Passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano, e como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. O pintor cubista, meus queridos, né, tenta representar os objetos em 3 dimensões, numa superfície plana, sobre formas geométricas, com predomínio de linhas retas. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos. Representa-os como se movimentam em torno deles, vendo-os sob todos os ângulos visuais, por cima e por baixo, percebendo todos os planos e volumes. Antes de eu apresentar uma obra para vocês cubista, eu gostaria de explicar o que nós acabamos de falar, justamente isso. Vocês estão vendo as obras aqui? É como se elas fossem cortadas em pedaços. Então, os cubistas, eles foram muito além do que Cézanne pensou em transformar o meio ambiente, a natureza, em formas cilíndricas, cônicas. Eles começaram a, vamos dizer, espedaçar os personagens, os objetos, e mostrar em um único plano. O que é um único plano, professor? É uma parede. Lembram lá no Renascimento, quando eu falei da perspectiva de profundidade? Os cubistas vão abandonar isso. Eles não vão utilizar a 3D, altura, largura e profundidade. Eles vão apresentar o objeto de todas as suas formas em um único plano, mostrando tanto as costas do objeto, a frente dentro do objeto, mas como se fossem recortadas, ok? E sempre trabalhando com a questão das linhas retas, as linhas poligonais, que nós vimos na geometria, certo? Temos linhas retas, onduladas, curvas, e eles vão trabalhar isso em suas obras. Vamos ver uma obra cubista? Aí nós temos o violão, né? A maquete para a guitarra. Lembram lá no primeiro que eu mostrei para vocês? Então, o que acontece? Nessa obra, se vocês perceberem, eles estão mostrando o que é mostrar em um único plano. Ora, aqui nós temos como se fosse o que? Uma tela branca, não é verdade? Se vocês perceberem, nessa parte aqui, nessa parte que vocês estão vendo aqui, ele vai apresentar, né, como se fosse o fundo do violão, mas ele está na perspectiva frontal. Essa parte aqui é como se fosse a caixa de dentro do violão, mas vocês estão vendo frontalmente. Ele recorta uma parte da frente do violão para mostrar o seu interior. O que nós temos aqui? Linhas curvas, linhas poligonais
linhas em diagonais, linhas em verticalidade. Então, eles trabalham tudo isso numa obra de arte. Eles mostram o objeto em todas as dimensões, em um único plano. Tá? Então, essa era a grande sacada. E quais são as características principais dessa pintura? Vamos ver? Diz o seguinte, que eles têm como característica geometrização das formas e volumes. Tudo se transforma em formas geométricas. Renúncia à perspectiva, composições em duas dimensões. O claro e escuro perde sua função. Representação do volume colorido sobre superfícies planas. Preferências pelas linhas cortadas e cruzadas. Sensação de pintura escultórica. Cores austeras do branco ao negro, passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. Nós vamos ver aí duas obras cubistas. Aí nós temos a casa, né, em estanque, de 1908, de Braque. Vocês estão vendo só como se fosse petrificada essas casas, né? E aí nós temos as Senhoritas, de Picasso. Essa obra ela é muito famosa porque ela retrata as máscaras africanas, tá? Ele vai buscar sua influência lá na África, na cultura africana. Então, mas se vocês perceberem, as linhas são poligonais, curvas, não é verdade? Em diagonais, sempre trazendo essas formas geométricas muito presentes nas obras desses artistas cubistas. Vamos ver outra obra? Então, aí nós temos o autorretrato de Pablo Picasso. Ele mesmo fez o seu autorretrato. E aí, ele traz também justamente essa questão, ele não quer trazer a realidade, mas ele traz, vamos dizer, a essência do artista, a essência de quem eles estão pintando. Lembram de Pietà, que nós vimos lá no Renascimento? Pois é, Pietà, Vicente Rego Monteiro, ele retratou também Pietà, mas em formas onduladas, em formas cubistas, em formas geométricas. Tá? Ele faz uma releitura de Pietà e cria aí a obra Pietà na tendência cubista. O cubismo, os artistas cubistas, o que aconteceu? Eles fragmentaram tanto as obras, eles espedaçaram tanto as obras, que chegou um momento que eles não conseguiam mais reconhecer a obra. Então, esse cubismo ele vai ser dividido em duas partes, ok? Então, o que aconteceu? Os cubistas, eles fragmentaram tanto, eles foram cortando tantos pedacinhos para mostrar para o espectador que, de repente, eles olharam assim e falaram, o que nós estamos desenhando? O que está acontecendo que eu não estou mais reconhecendo o que nós estamos fragmentando tanto as imagens que nem eu estou reconhecendo o que nós estamos desenhando, nós estamos conseguindo expressar. Ficou quase que irreconhecível as imagens que eles estavam retratando. Então, o cubismo, nesse período que os artistas eles vão decompor tanto as imagens, que é chamado de cubismo analítico. Preste atenção, o cubismo teve duas fases. Um foi o analítico, porque eles analisavam tanto que eles não estavam mais conseguindo reconhecer o que eles estavam retratando, devido à fragmentação dos objetos. E aí nós vamos ver esses conceitos desse período do cubismo analítico. Vamos ver? Então, caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos, decompondo a obra em partes, o artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e sobrepostos, procurando a visão total da figura, examinando em todos os ângulos no mesmo instante, através da fragmentação dela. Essa fragmentação dos seres foi tão grande que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura nas pinturas cubistas. A cor se reduz aos tons de castanho, cinza e bege. Vamos ver uma imagem desse período analítico? Aí nós temos uma imagem. Olha o nome da obra, acordeonicista, né? O acordeonista. Ele está tocando acordeon,
Tá ok? Então, Pablo Picasso, em 1911, ele faz essa obra. Vê se vocês conseguem encontrar o acordeon. Nós conseguimos ver as linhas paralelas, as linhas curvas, as linhas poligonais, retas, mas nós não conseguimos identificar o acordeon e a pessoa que está tocando, não é verdade? Então, o que aconteceu? Os próprios cubistas chegaram no momento e pensaram, chega, nós já fragmentamos demais os objetos. Nós mesmos não estamos reconhecendo mais. Estamos trabalhando com tantas linhas, com tantos fragmentos, que as obras, as imagens não estão sendo reconhecidas. Aí acontece que eles vão para uma segunda fase. Nós falamos do cubista analítico. Agora nós vamos para o cubismo sintético. É quando eles retornam as imagens e eles não vão fragmentar tanto. Mas aí eles trazem uma novidade de vanguarda. Eles começam a colocar, que é a primeira vez que é apresentado, objetos, pedaços de vidro, pedaços de jornais, pedaços de madeiras colados nas suas obras, apresentando esse objeto. E nesse momento o cubismo é passado a ser chamado de cubismo sintético. Ok? Vamos ver então os conceitos do cubismo sintético. Em 1911, reagindo à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição de sua estrutura, basicamente essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis, também chamado de colagem, porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros na pintura. Essa inovação pode ser explicada pela intenção dos artistas em criar efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no observador as sensações táteis. Vamos ver uma obra desse período? Aí vocês têm, né, o guitar. Então vocês estão vendo aí justamente, vamos chamar um violão, uma guitarra, mas aí você tem um pedaço de jornal, você tem um pedaço de camurça, que vai despertar o quê? A sensação tátil. E no Brasil nós tivemos cubismo? Tivemos sim, vamos ver? Então, no Brasil, somente após a Semana de Arte Moderna, que é chamada de Semana de 22, é que o movimento cubista irá ganhar força. Ainda que os artistas brasileiros não tenham se entregado às características exclusivamente cubista, é possível perceber influências claras dessas vertentes. Ainda nas artes plásticas, vale ressaltar os trabalhos de outros artistas brasileiros, Anita Mafaldi, Rego Monteiro e Di Cavalcanti, como eu já comentei, Rego Monteiro em Pietá. Tá? Então vamos ver algumas obras. Aí nós temos Tarsila do Amaral, que ela é pós-modernista, tá? Tarsila do Amaral não participou da Semana de Arte Moderna, ela é pós-modernista, mas ela vai inserir a questão do cubismo em suas obras. Nós temos o violão, né, justamente de Rego Monteiro, nós temos o farol de Anita Mafaldi e o samba de mural de Di Cavalcanti. Nós vamos falar agora de uma outra vanguarda que é chamada de quê? Vamos falar do surrealismo. Olha aqui para vocês. Essa mulher com um monte de gaveta, vocês já perceberam isso? Será que é possível encontrar uma mulher dessa forma? A girafa em chamas? E o tema é a girafa que está lá no fundo da obra. Não é a mulher que está na primeira perspectiva, mas a girafa. Vamos ver o conceito do surrealismo? Agora nós estamos falando do surrealismo, que vem trazer o quê? Os sonhos. Ele vai trabalhar com as imagens dos sonhos. Vamos ver o conceito de surrealista. Nas primeiras décadas do século XX, os estudos psicanalíticos de Freud e as incertezas políticas criaram um clima favorável para o desenvolvimento de uma arte que criticava a cultura europeia e a frágil condição humana diante de um mundo cada vez mais complexo. Surge movimento estético que interferem de maneira fantasiosa na realidade. O surrealismo, coloque uma coisinha na cabeça de vocês, vai trabalhar com o sonho. Ele vai trazer do sonho para a pintura. Tudo que não é impossível existir, os surrealistas vão fazer.
E aí nós temos aqui a Vênus. Vamos ver, nós trabalhamos a questão da Vênus de Milos lá na Grécia, e aqui ela vem dizendo que a beleza da mulher está ultrapassada, que os segredos da mulher estão guardados em várias gavetas, que está no inconsciente dela. E aí, mais um conceitinho sobre o surrealismo. Vamos ver? O surrealismo foi, por excelência, a corrente artística moderna da representação do irracional e do subconsciente. Suas origens devem ser buscadas no dadaísmo e na pintura metafísica de Jorge de Chirico. Tá ok? Continuando um pouquinho mais do surrealismo, a publicação do Manifesto do Surrealismo, assinado por André Breton, não esqueçam, em outubro de 1924, marcou historicamente o nascimento do movimento. Nele se propunha a restauração dos sentimentos humanos e do instinto como ponto de partida para uma nova linguagem artística. Continuando, este movimento artístico surge todas as vezes que a imaginação se manifesta livremente, sem freio do espírito crítico, o que vale é o impulso psíquico. Os surrealistas deixam o mundo real para penetrarem no irreal, pois a emoção mais profunda de ser tem todas as possibilidades de se expressar apenas com a aproximação do fantástico, no ponto onde a razão humana perde o controle. O estilo surrealista, de Frida Kahlo, representa a abordagem de temas poucos ortodoxos, a influência da arte folclórica indígena mexicana, cultura asteca, tradição artística europeia, marxismo e movimento artístico de vanguarda. Pintou muitos autorretratos, paisagens mortas e cenas imaginárias. Uso de cores fortes e vivas e abordagem de temas de sua própria vida. Isso é a Frida Kahlo, mas que serve para todos os artistas do surrealismo. Presenta de objetos simbólicos em suas obras. Aqui nós temos a persistência da memória, de Salvador Dalí, mas que Frida Kahlo também vai trazer a sua realidade para suas obras. Ela mexe com o teu inconsciente. Vamos ver o autorretrato de Frida, muito conhecida, né? Os autorretratos de Frida, e ela traz justamente essa pegada feminina no surrealismo. Vamos ver uma outra obra da Frida. Aí ela diz as duas Fridas, dois corações, um partido, que é o sofrimento após o seu divórcio, e o outro coração inteiro, como se ela estivesse sendo amada ainda. E ela traz isso aí, uma visão que é impossível de ser vista. Vamos ver uma outra obra. Aí, o ônibus de Frida Kahlo também traz essa angústia, esse pensamento surreal. E tem uma frase muito interessante que retrata isso. O sonho não pode ser também aplicado à solução das questões fundamentais da vida? Então, os surrealistas eles vão trabalhar com essa questão do sonho, o impossível sendo demonstrado através das imagens. O Filho do Homem, que traz essas coisas um pouco impossível. Aí, passamos do surrealismo, vamos falar de outra tendência artística. Falamos do cubismo, falamos do surrealismo e agora nós vamos falar da op art. E o que seria a op art? Vamos ver? Então, agora nós falamos da op art, vocês estão anotando aí? Olha aí, o branco e o negro trazendo essa sensação. Então, diz o seguinte, a palavra op art deriva do inglês optical art e significa arte óptica. Esse termo pode ter sido usado pela primeira vez pelo artista e escritor Donald Jones, em uma revisão de uma exposição de pinturas opticais, por Julian, mas tornou-se popular em seu uso em um artigo da revista Time, em 1964. Continuando, ainda que traga o rigor na sua construção, simboliza um mundo precário e instável que se modifica a cada instante, apesar de ter ganhado força na metade da década de 1950. A op art passou por um desenvolvimento relativamente lento. Olha aqui o que acontece quando nós brincamos com as cores.
essa sensação, a questão matemática, a sensação de trabalhar, né, a posição das cores. É como se eu fosse cair nesse buraco negro. E é apenas um painel que tem trabalhado a partir das cores, dá essa sensação de profundidade. Mas é um painel que não tem profundidade, apenas as cores são trabalhadas. Continuando o nosso conceito sobre a op art. Vamos lá? Então, diz o seguinte: a razão op art é a representação do movimento através da pintura, apenas com a utilização de elementos gráficos, outro fator fundamental para a criação da op art. Foi a revolução da ciência que está presente em praticamente todos os trabalhos, baseando-se principalmente nos estudos psicológicos sobre a vida moderna e da física sobre a optical. A alteração das cidades modernas e o sofrimento do homem como alteração constante em seu ritmo da vida. Quais são os principais artistas e características dessa tendência artística da op art? Vamos ver? Explorar a falibilidade do olho pela ilusão de ótica, aquilo que eu mostrei para vocês, defender para a arte menos expressão e mais visualização. Quando as obras são observadas, dão a impressão de movimento, clarões ou vibração, ou por vezes parece inchar ou deformar-se. Oposição da estrutura idêntica que interagem umas com as outras, produzindo um efeito óptico. Ok? Op art. Agora nós vamos passar para pop art. Já está dizendo arte popular. Pop art, arte popular. Não confundam op art com pop art. Nós estamos falando de pop art. Aqui, parece quadrinhos, não é verdade? Mas ele vai... O que ele vai fazer, esse movimento? Ele vai ser, vamos dizer, como se fosse um protesto do consumismo. Né? Ele vai dizer, olha, apenas consome. O que a televisão passa, todo mundo consome. A televisão coloca para você, você consome. Então, eles vão ter essa bandeira de protesto. A pop art vai falar sobre o consumismo no mundo contemporâneo. E quais são essas características da pop art? Vamos ver? Diz o seguinte: o observador participante busca nos efeitos ópticos suas constante alteração. As cores têm a finalidade de passar a ilusão óptica ao observador. Ok? Então, a pop art vai trazer justamente essas características. Vamos ver? Surge nos Estados Unidos e na Inglaterra em 1955 e se converte em estilo característico nos anos 60. O termo pop art, abreviação das palavras em inglês popular arte, foi utilizada pela primeira vez em 1954 pelo crítico inglês Lawrence, para denominar a arte popular que estava sendo criada em publicidade, no desenho industrial, nos cartazes e nas revistas ilustradas. Continuando, representavam assim os componentes mais ostensivos da cultura popular, de poderosa influência na vida cotidiana na segunda metade do século XX. Era a volta de uma arte figurativa em oposição ao expressionismo abstrato, que dominava a cena estética deste final da o final da Segunda Guerra Mundial. Sua iconografia era da televisão e da fotografia, dos quadrinhos, do cinema e da publicidade. A mais famosa que nós temos aí é justamente as sopas, tá? Que são essas imagens aí, elas são super conhecidas, as latas de sopa Campbell, dos Estados Unidos, que vocês falaram com a professora Gabriela, né, no movimento que aconteceu, e aí ele volta novamente participando desse movimento da pop art. Vamos ver outra imagem? Nós temos aí outra imagem que diz, com o objetivo da crítica irônica, tá, do bombardeamento da sociedade pelos objetos de consumo, ela operava com signos estéticos massificados da publicidade, quadrinhos e ilustrações.
tá? Suas principais características são, vamos ver? Linguagem figurativa e realista, referindo-se aos costumes, ideias e aparências do mundo contemporâneo. Temática extraída do meio ambiente urbano das grandes cidades, de seus aspectos sociais e culturais. História em quadrinhos, revistas, jornais sensacionalistas, fotografias, anúncios publicitários, cinema, rádio, televisão, música, espetáculos populares, elemento da sociedade de consumo e de conveniências, alimentos enlatados, geladeiras, carros, estradas, postos de gasolinas e etc. Ausência de planejamento também é outra característica, né? Ausência de planejamento crítico. Os temas são concebidos como simples motivo que justificam a realização da pintura. Uso de matéria como tinta acrílica, poliéster e látex, produzindo cores puras, brilhantes, fosforescentes, inspiradas na indústria e nos objetos de consumo. Reprodução de objetos do cotidiano em tamanho consideravelmente grande, transformando o real em hiperreal. Vamos ver as imagens? Olha aí as imagens. Tudo representa a questão do consumismo, não é verdade? Continuando. A questão do ícone da beleza enquanto mulher, a Marilyn Monroe, não é verdade? Trabalhando essas cores muito forte, mostrando a TV, a questão do que o artista é padronizado nas televisões. Então, o pop art ele vai falar do consumismo exagerado. Será que tudo que a televisão nos mostra é necessário para a nossa vida? Então, a pop art ela vai trazer isso, esse questionamento, a questão do consumir, do enlatado, do que já está pronto. Eu tenho que ver, eu tenho que participar, mas eu tenho que ser crítico. Eu tenho que saber o que é bom para a minha vida. Eu tenho que saber o que é bom para o meu ambiente. Quando eu falo ambiente, eu falo do ambiente que você está inserido, a sua sala de aula, a sua comunidade, o seu planeta, a sua cidade. Ok, meus queridos?